Fumacê da dengue. Ou seria Maria Fumaça? Para Bolsonaro, parada de blindado. Virou piada sim. Mas é sério. Olha o que virou o Brasil. Deprimente. Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? Olha, eu tenho que dizer pra vocês o quanto eu fui xingado. Foi só eu falar de Bolsonaro, como ele é um ditador em potencial, que veio ali uma onda de bolsominion pra me atacar. Jornalista, eu vou contar pra vocês, tem um medo muito grande de errar. Então eu, por exemplo, sempre dou uma lida nos comentários para saber se houve algum erro, até para eu corrigir na semana seguinte. Mas não teve erro, só ataques e xingamentos, insinuações de que eu sou gay, olha só, gente, calúnia. Bem, argumento que é bom, zero. Então, gerar desconforto em gente que está aliada a um chefe de Estado que se comporta como ditador é sinal de que eu estou no caminho certo. Democracia, respeito ao Estado democrático de direito e também à Constituição, com um pouquinho de picardia, como diria minha avó. Essa é a coluna do Garrone, bem-vindo, bem-vinda. Gente, eu tava com a coluna toda pensada, tudo esquematizado na minha cabeça. Eu já tava fazendo meus exercícios de fono para começar a gravação. Tiri, 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 tiri. Aí eu me deparei com as imagens que a essa altura já tá todo mundo conhecendo da parada militar em Brasília. Não, desculpa. Agora sim. O editor tá distraído, gente. Opa, desculpa. Falha minha. Agora vai. Em uma palavra, patético. O contexto vocês sabem, né? Para o dia da votação da PEC do voto impresso na Câmara, o presidente Bolsonaro mandou que fosse feita uma parada de veículos militares em frente ao Palácio do Planalto, ali, na Praça dos Três Poderes. A parada militar era uma encenação para que fosse entregue um convite para que o presidente comparecesse a um treinamento de militares das três forças que vai ser feito ali em Formosa, que fica no estado de Goiás. Os bolsominions ficaram em polvorosa, claro. O povo gosta daquele cheiro de coturno, sabe? Tem fetiche em camuflagem, fica com a perna bamba, com o uniforme, o lábio chega a tremer, assim, dá uma tremidinha quando vê aquelas platinas todas. E há a lenda que algumas senhoras bolsominions chegaram a interromper a menopausa quando souberam dessa notícia dos blindados. Eu não tive tempo de apurar essa informação, não sei se está correta, desculpe. Bem, eu vou citar aqui a jornalista Eliane Cantanhede, que eu conheço tem uns 10 anos, trabalhei com ela um tempão, e sei como ela tem muitas fontes entre os militares ali no Ministério da Defesa. São dela duas informações importantes. A ordem para pôr os tanques na esplanada dos ministérios foi dada na sexta-feira e partiu do presidente da República e do ministro da Defesa. Outra informação importante, ao contrário do que tinham dito antes, os tanques não tinham saído do Rio de Janeiro e deram uma passadinha ali na esplanada dos ministérios. Eles já estavam em Formosa e tiveram que voltar para Brasília para cumprir a ordem do presidente Bolsonaro. O voto impresso, vocês sabem, foi derrubado no plenário da Câmara, mas a coreografia já estava feita. Conclusões rápidas. Não foi uma coincidência ser no dia do voto impresso, foi ordem do presidente da República e os militares tiveram só 3 dias para organizar esse evento. O resultado foi o que a gente viu, né? Muita fumaça, ausências de chefe de outros poderes, uma cerimônia desorganizada, patética, e não deu tempo de a militância bolsonarista se preparar para comparecer ao evento, estava bem vazio, ou seja, um fracasso do ponto de vista militar, um fracasso de público e tudo captado com um celular de forma bem tosca e amadora mesmo, portanto, um fracasso estético. E essa não é uma mera opinião, é uma conclusão mesmo. Eu, como jornalista, por muitos anos trabalhei como editor na área internacional dentro de uma redação de jornalismo e eu perdia a conta das vezes que eu analisei imagens de cerimônias militares nos mais variados países. E quando eu vi a parada do Bolsonaro, eu só lembrei daquele drone português, você lembra?
A primeira demonstração pública do drone não correu bem. Quando foi lançado pelo fuzileiro, acabou por cair dentro de água. O que a gente viu está longe, muito longe do que se espera de um evento militar. Olha, eu não vou nem citar aquelas paradas militares de grandes potências. Quando você pensa em parada expressiva, vem, por exemplo, à mente a República Popular da China. Ou a Rússia. Ou a Coreia do Norte. Rússia, China e Coreia do Norte, 3 ditaduras, mas a gente pode pensar na parada tradicional do Dia da Bastilha na França, quando blindados desfilam pela Champs-Élysées. Seria, por assim dizer, pedir demais a gente querer comparar Brasil com esses países. Afinal, a gente aqui está na periferia do mundo, a gente não tem tradição de guerra e não somos uma potência nuclear. Ainda bem, né? Imagina um governo Bolsonaro com acesso à bomba nuclear. A participação do Brasil em ações militares no exterior está restrita basicamente àquelas relacionadas à ONU, no Haiti, no Congo, na missão no sul do Líbano, por exemplo. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. O governo Bolsonaro já criticou muitas vezes a ONU. O ex-chanceler Ernesto Araújo, por exemplo, já denunciou o globalismo dentro da ONU. E o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, já ameaçou sair da ONU. E, ao mesmo tempo, a missão brasileira no Haiti é usada como exemplo para valorizar o exército e para turbinar o currículo do general, agora Marechal Heleno. E a experiência do general Santos Cruz, outro exemplo, lá no comando da missão da ONU no Congo, gabaritou ele para ser ministro de Bolsonaro. Paradoxos do bolsonarismo, o que eu já chamei aqui de verdade quântica do bolsonarismo, já fiz um vídeo sobre isso, link na descrição, fecha parênteses. Então, eu separei aqui 5 exemplos de países, talvez até desconhecidos, mas que no quesito parada de blindados, humilhantemente dão de 10-0 no Brasil. E antes que me critiquem, eu não estou aqui defendendo esse ou aquele regime não, tá? O que eu quero mostrar aqui é que quando a gente compara com outros países, a gente vê o quão ridícula foi essa parada de blindados tupiniquim. Então, se você é um bolsominion e vier dizer que aquilo foi uma parada bonita, organizada, uma demonstração de força, algo digno de aplauso, não é. É no máximo digno de piada. Aliás, como bem fez a comediante Adriana Nunes, que protagonizou uma paródia, emulando ali aquele vídeo do golpe em Mianmar. Então vamos lá. 5 paradas mais dignas que aquela que a gente viu em Brasília. Primeiro, para irritar qualquer bolsominion, Venezuela. Sim, a ditadura de Nicolás Maduro é capaz de fazer uma parada mais organizada, mais sincronizada e com menos fumaça do que a de Bolsonaro, Braga Neto e companhia. Esse desfile aí foi esse ano, para comemorar os 210 anos de independência da Venezuela. Olha aí, lança-míssil lustrado, grande, roliço, mísseis do tamanho da pica, do tamanho do cometa mencionado pelo Queiroz, por exemplo. Blindados pesados e cadê a fumaça? E não é só uma fila não, são 3 filas de veículos, uma aglomeração de veículos. Já perdi a conta aí. Arquibancada lotada, em plena pandemia. Parece que lá acabou essa coisa de Covid, assim como na Bolsolândia. Destaques nos quesitos evolução, harmonia de alas e pouca fumaça. É uma ditadura escrota, homicida, corrupta, que submete o próprio povo à fome? É uma ditadura escrota, homicida, corrupta, que submete o próprio povo à fome. Mas, no quesito parada militar, é ou não é melhor que a parada de Bolsonaro? Lembrando aqui que esse não é um ranking, é aleatório mesmo, tão aleatório quanto os tweets do Carluxo. Próximo país, Singapura. Já ouviu falar de Singapura? Já ouviu falar? É aquele país onde tinha a sede da empresa que receberia o dinheiro do governo federal pela compra da vacina indiana, mesmo sem ter qualquer contrato com o governo brasileiro? A suspeita é de que seja ali uma empresa de fachada. Só não rolou o pagamento porque, a gente sabe, um funcionário público de carreira resolveu denunciar. Pois é, Singapura. E Singapura não é conhecida por isso. Singapura é uma cidade-estado, era um dos chamados tigres asiáticos. O país já foi um entreposto comercial na época do Império Britânico, chegou a ser ocupado pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Hoje é um país com uma economia altamente desenvolvida, um centro financeiro, comercial, de serviços em geral, e ultimamente o turismo está muito forte por lá. População, menos de 6 milhões de pessoas. Então vamos lá, a parada da pequena Singapura, que é um pouco maior que a cidade de Salvador.
Eles fizeram uma parada recentemente, foi pequena por conta das restrições impostas pela Covid, todo mundo de máscara, você vê aí, isso num país com 70% da população vacinada com 2 doses. Mas aí, eu fui ver um evento de 2015 para saber o que eles chamam de parada de blindados. Olha o naipe dos veículos, tudo novinho, sente a qualidade da camuflagem dos soldados, veículos anfíbios, iluminação perfeita, a gente consegue ver cada detalhe da lataria, sente a simetria, a sincronia, tudo alinhado, não tem um fio fora do lugar. Olha esse carro aí, parece coisa de Paulo Barros, o carnavalesco, não parece? Bem, na verdade, uma ponte flutuante. Presta atenção na captação da imagem e tem um locutor narrando exatamente a capacidade de destruição do arsenal. The Remus was used in the search for AirAsia flight QZ8501. É um evento midiático. No quesito fumaça, parece que temos ali uma aparente falha na evolução. Nada disso, tudo dentro do script. Essa fumaça é meramente alegórica, para demonstrar a capacidade do país de responder a ataques químicos e biológicos. Mais uma pegada meio Paulo Barros. Olha, eu peço desculpa porque deve estar tudo muito desatualizado, né? Essas imagens, afinal, são de 6 anos atrás. Esses equipamentos estão super obsoletos, né? Tudo organizado, impecável, um país que é uma cidade-estado, que tem uma população menor do que a do Distrito Federal e do entorno de Brasília, e é capaz de promover um evento desses. E a fumaça, lembrando, é cuidadosamente pensada. O Brasil tem ou não a aprender com a pequena Singapura quando o assunto é parada de blindados. Outro exemplo de parada mais organizada que a brasileira, direto da República Centro-Africana, um dos regimes mais autoritários do mundo, vale dizer, e com a renda per capita 25 vezes menor do que a do Brasil. Um país pobre, sem acesso ao mar, com um problema sério de conflitos e também de refugiados e deslocados internos. Um país com autoridades sob julgamento no Tribunal Penal Internacional. Tudo que pode ser de ruim. E como é que eles se viram na hora de fazer uma parada de blindados? Essa aí é uma parada de 2020. Blindado não teve. Mas teve esses jipes aí novinhos, caminhões, lanchas, teve trator, guindaste. Tem arma, tinha ônibus do exército e da polícia também. É uma potência militar? Não é uma potência militar, mas falando de parada, tá tudo organizado, bem coreografado, todo mundo perfiladinho em 3 filas e 0 fumaça. E olha, as imagens estão bem captadas. Bem melhor que o evento bolsonarista. Laos, no Sudeste Asiático, outro regime autoritário, uma república socialista de partido único, um país pobre, a renda per capita é mais ou menos de 1/4 da brasileira, população menos de 7 milhões de pessoas. E olha essas imagens aí de 2019, poucos meses antes da pandemia. Olha os blindados. Aparentemente novinhos, perfilados direitinho ali. Os tanques também parecem 0 bala. Mísseis e até paraquedistas. Um show. Vocês viram alguma fumaça? Algum improviso? Agora, se Bolsonaro quer ser um ditador de verdade, que ele quer, a gente sabe, ele tem que olhar para o presidente general Abdel Fattah al-Sisi do Egito. A ideia do regime dele é reabrir o turismo depois da pandemia e ele quer mostrar que o país está pronto para receber visitantes. O que ele fez? Promoveu um evento de transferência de 22 múmias do Museu Egípcio para o novo Museu Nacional da Civilização Egípcia, que eu adoraria conhecer. Eles prepararam cápsulas gigantes, livres de oxigênio, com um sistema anti-choque, tudo para preservar essas relíquias. São relíquias nacionais. Olha, ele poderia ter contratado uns fretes ali, uns caminhões, fazer um carreto e tratar dessa transferência ali no meio da noite, para não atrapalhar o trânsito. Mas eles foram muito além. Os shows do intervalo do Super Bowl ficaram no chão do lado do General Sisi Late Show. Foi um evento para ser visto à distância. O público ficou de fora, pessoas fantasiadas com trajes que seriam do Egito Antigo, banda marcial, orquestra, muitas câmeras, drone, iluminação de show. E olha esses veículos aí que levaram as múmias. A ideia era que esses carros parecessem os barcos que levavam os corpos dos faraós até as pirâmides. Foram meses de preparação, ensaios e tudo
cuidadosamente pensado. Eles esconderam até aquelas áreas que eram meio feinhas, que o general ali queria esconder. No fim das contas, a justificativa era chamar atenção para o turismo, mas tinha uma preocupação política. Reforçar a imagem do todo-poderoso general Sisi. Al-Sisi, que está querendo parecer ali um faraó do século XXI. Viu, Bolsonaro? Para fazer parada, mira no ditador general Sisi, não no sargento Pincel. Olha, aqui no Brasil teve aquelas dezenas de generais que foram promovidos a marechal, nenhum deles ganha nem no par ou ímpar do general Sisi. Bem, foram aí 5 países aleatórios que fazem paradas militares melhores que o Brasil. Mas olha, sério mesmo, sério, eu sei, o Brasil de Bolsonaro é um convite para piada, mas a gente está diante de algo muito sério. Bolsonaro expõe as Forças Armadas, uma instituição de Estado, ao ridículo. As paradas militares funcionam para mostrar para o mundo o poderio bélico de um país. O que houve ali na Esplanada não era uma parada, era para ser uma entrega de convite, mas para o Brasil, internamente, esse evento representou as Forças Armadas. E nos grupos bolsonaristas que eu sigo no WhatsApp, encararam assim, como uma demonstração de força e um emparedamento dos outros 2 poderes. Isso antes. Depois a gente viu, foi um fiasco e uma enxurrada de memes. Mas o fiasco não é só coisa de rede social. O desfile tem várias camadas de análise. Quando tem aquelas paradas, por exemplo, na Coreia do Norte, os especialistas ficam de olho ali, analisam o material e estimam a capacidade bélica do regime, que é muito fechado. E as Forças Armadas de outros países viram esse nosso evento. O Brasil é a maior potência da América do Sul, 7 mil quilômetros de fronteira marítima, 17 mil de fronteira terrestre. A principal função das Forças Armadas é proteger esse território. E que imagem foi passada para o exterior? O The Guardian, por exemplo, falou que foi uma parada digna de República de Banana, num ambiente em que o presidente vê a avaliação dele despencar. O Guardian errou? Olha, até os mais bolsominions dos bolsominions vão concordar que não foi uma demonstração bonita. Foi um evento organizado em 3 dias, tudo feito a toque de caixa para massagear o ego do golpista que está no Palácio do Planalto. Expôs as Forças Armadas. Os militares viraram motivo de piada. Eu acho que tem que ficar claro que esse evento não reflete a capacidade militar real do Brasil. Essa coisa sucateada não representa nossa real capacidade bélica. Essa tosqueira, eu acredito, não corresponde à realidade do nosso arsenal. Depois desse evento, os militares ficaram satisfeitos com o resultado? Obviamente que em público nenhum vai admitir que não. O que ficou para a história, se é que isso vai ficar para a história, é a cortina de fumaça. Não a cortina de fumaça metafórica, que é muito usada pelo Bolsonaro, que é ali uma estratégia para distrair a atenção da opinião pública. Não é isso. O que ficou foi a cortina de fumaça literal. Fumaça produzida por tanques aparentemente obsoletos. É muito feio. Olha, nem nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, que eu costumo acompanhar, alguém ousou dizer que foi um grande evento. Quem perdeu no fim das contas? Bolsonaro, porque se mostrou isolado, só tinha subordinados dele ali no Palácio do Planalto. As Forças Armadas mostraram que aderiram a um governo, respondem a um projeto de poder e são usadas para pressionar poderes da República. Isso no plano interno. No plano externo, além de passar essa imagem de república bananeira, exibe uma imagem de amadorismo. E amadora é tudo que qualquer força armada não pode aparentar ser. Esse tanque enfumaçado, essa imagem, vai perseguir as Forças Armadas. Perde o Brasil, que vê uma instituição cooptada, perde a democracia, atacada mais uma vez. Ou seja, citando uma certa ex-presidente, não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. A gente está tão no volume morto da civilidade que em 2021 a frase da ex-presidente Dilma faz até sentido. Então, gente, o que vocês acharam aí das paradas militares dos outros países? Fizeram bonito? Fizeram bonito? Comparando com a nossa aqui, qualquer uma faz bonito, né? Vergonhoso. Eu li que alguém botou, não sei quem foi, que esse era o verdadeiro Pum do Palhaço. Você lembra quando a Regina Duarte tomou posse como secretária de Cultura e falou no Pum do Palhaço, que seria parte da cultura brasileira? Então esse seria o Pum do Palhaço. Tem muitas piadas rolando aí, o que é péssimo, né? Você associar os militares, que são tão sérios, a piada, já estão associados à incompetência, depois do que houve ali na gestão da saúde pública durante a pandemia, ali no Ministério da Saúde. Já começaram a virar piada, né? E agora, com essa exibição tosca, mais um motivo para eles serem piada, e tratar militar como piada é tudo que eles não querem, tudo que é de pior para os militares é passar uma imagem assim de ingenuidade, de tosqueira e, como eu disse, de amadorismo. Bem, eu não sei como é que foi essa gravação, porque
Tá uma batucada aqui, batucada, furadeira, não sei como é que esse microfone vai se comportar. Eu tentei falar mais alto para ver se eu conseguia abafar e até me desconcentrei um pouco, enquanto eu falo, tá horrível. Que pariu! Viram? Tá batucado. Desculpem, tá? Não tenho o que fazer. Se eu não gravasse hoje, o vídeo não ia pro ar, tá? Porque eu não consegui gravar com antecedência, porque eu fiz o vídeo em cima dessa notícia, né? Bem, a Coluna do Garrone vai ficando por aqui. Não deixem de assistir ao 4 quartos. A gente está preparando um 4 quartos especial. Não sei quando vai ser. A gente tem que acertar as agendas. Que a gente vai trazer os cônjuges, maridos, esposas, peguetes, namorados dos participantes para a gente falar de assuntos de casal. Olha que legal, uma ideia que surgiu lá. Então vão ser 4 quartos, 2 pessoas por quarto. Vai ser uma confusão, convido você a assistir. 4 quartos toda quinta-feira ao vivo aqui no canal da Coluna do Garrone. Você pode participar mandando mensagem, é sempre legal. E tudo ao vivo, no improviso, que fica muito mais desafiador. Para mim é muito desafiador, porque não tem muito roteiro, não tem script, a gente vai falando ali, é desafiador. Então eu convido você a assistir. Na coluninha do Francisco, eu também não sei, o Francisco não tá me passando a pauta antes, então eu não tenho como falar para vocês o que ele vai aprontar. Mas tem a coluninha do Francisco aí, tá? Então, assiste a coluninha do Francisco, ele tá com surpresas, tá bom? Em se tratando de gases danosos, o Francisco é assim, um especialista, se é que vocês me entendem, tá? Então eu fico por aqui. Maratona dos vídeos antigos, tá? Eu faço sempre referência a vídeos antigos aqui, eu ponho o link na descrição, você pode acompanhar se você tá chegando agora ao canal da Coluna do Garrone, tá bom? O Garrone que sou eu, no caso, tá bom? Me segue nas redes sociais, eu gosto de interagir por lá também. Então tá? Combinado? Um beijo, tchau, até a próxima. Francisco vai mostrar agora o novo modelo. Você lembra que ele estava com esse colar, que chama de colar elisabetano, mas estava muito grande. Aí agora ele quer mostrar que ele está com uma versão mais curtinha. Olha aqui, ó. A versão mais curtinha do colar, que dá mais mobilidade para ele, impede que ele coce o rosto. Ele quer coçar o rosto e é um problema, porque ele pode infeccionar o ouvido de novo. Então a vida do Francisco está mais confortável com esse modelo aqui, mais curtinho de colar elisabetano. Não é, Francisco? Senta. É isso, patão. Lindão, lindão. Então, apesar de parecer uma coisa assim de doença, né? Não, tá? Ele tá bem, ele só não pode coçar o ouvido dele. Tá bom? Patão. Isso. Com ele nada de graça, tem que dar uma comidinha. É isso.